E vamos iniciar então o culto desta noite com o cântico do número 238. Vamos colocar em pé então? Boa noite aos irmãos. Neste momento convido a todos a ficarmos ajoelhados na presença do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer as infinitas bênçãos que tem derramado sobre nós. Agradecer, Senhor, porque muitos daqui saíram passear, viajar nesse feriado, e graças a Deus estão de volta sob os teus cuidados. Obrigado, Paizinho querido, por tudo que tem feito por nós. Abençoa nós agora, neste momento, com a pessoa do teu santo e bom Espírito sobre nossa vida, nossa igreja, Senhor, em todos os lugares desse planeta. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quiserem acompanhar? Já falei algumas vezes desse salmo aqui, mas um dia eu fiz aqui com uma bengalinha e o pessoal não entendeu nada, pensou que eu tinha quebrado minha perna. E eu fui criado num sítio município de Castro e a gente era muito pobre. A gente continua sendo pobre, mas agora é herdeiro do reino, né? Então é diferente. E nós em 10 irmãos, então a gente não tinha quase nada. Tinha as vaquinhas dele aí, da minha mãe. Tinha uma cabrita que a gente se criava com o leite daquela cabrita. Tinha uns cavalinhos para levar no arado. Mas nunca faltou o pão de cada dia na minha casa. Porque meu pai sempre orava de manhã, sempre via meu pai orando. Meu pai não era adventista, a questão não era nada. Depois tornou-se da conversão, bem depois. Davi fala assim, 37, 25. Fui moço, e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém, né? O profeta também fala que e o seu pão e a sua água lhe será dado. Então você, que tem Deus em primeiro lugar, jamais vai faltar o pão para você. Jamais vai faltar água. Um dia alguém me perguntou, mas eu diria quando na perseguição como é que vai ser? O seu pão e a sua água lhe será dado. Amém? O Jonathan vai colocar o hino, e você que tiver, quem sabe sua oferta, alguns não conseguem trazer o dízimo no sábado, quem sabe? Então a oportunidade é agora. Tudo que tem
Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé para juntos agradecermos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado que em tão boas circunstâncias o Senhor nos trouxe até a sua casa para louvar a Ti e agradecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado pelas bênçãos derramadas em nossa vida, porque nós agora tivemos a oportunidade de Te agradecer, Pai, através dos dízimos e das ofertas, todas as bênçãos derramadas em nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco neste culto e derrama o Seu Espírito Santo em cima de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu não gosto de microfone. Hoje, o nosso convidado aqui é o João Meng. A gente tem um tratamento diferente que não dá para falar aqui na frente com ele, mas ele é meu amigo. Seja bem-vindo, Deus abençoe você, tá, João? Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu tenho muitas alegrias e muitas razões para agradecer a Deus por estar com vocês aqui nesta noite. Quem de vocês acredita que Deus me trouxe aqui hoje? Você acredita? Então eu vou contar uma história para vocês para confirmar de que realmente Deus me trouxe até aqui nesta noite. Já faz mais ou menos um mês que eu estou convidado para vir aqui. Eu já tinha até esquecido. Aí hoje de manhã eu acordei com uma dor de garganta. Eu ainda estou com a garganta assim bem abalada. A minha garganta está como que queimando agora. Eu tenho uma garganta muito sensível. E qualquer relaxada que eu dou já me avisa. E eu liguei para a Nina, que é a minha cunhada. Já começa por aí o plano de Deus de eu estar aqui. O que a Nina tem a ver com escala de pregação? Tem alguma coisa? Mais ou menos. Diretamente não. Indiretamente sim. Mas diretamente não. Então já começou por aí. A Nina me disse, dia 17 você tem que vir pregar na nossa igreja. Eu fiquei pensando, tá bom, né? Será que agora a Nina é a anciã aqui da igreja? Muito bem. Aí aconteceu de eu estar com dor de garganta, ninguém mais falou nada. Eu falei, de repente não é para eu ir mais, né? Aí eu liguei para ela hoje cedo, ela falou, não, é você mesmo. Eu falei, mas eu não posso, eu estou com a minha garganta estourada. Ela falou assim, não sei, se vira. Eu falei, tá bom, se eu não for eu arrumo alguém. Aí eu ia ligar para minha cunhada. Mas daí eu me lembrei de um detalhe muito importante. E aí então eu pensei, não, eu tenho que ir lá na igreja hoje. Eu não posso deixar, dá um jeito. A Nina falou, toma água até de tarde que você já está bom. E eu comecei a tomar um pouquinho de água para poder estar com vocês aqui nesta noite. Por que eu digo que Deus me trouxe até aqui? Há mais de um mês atrás, por uma pessoa que indiretamente, né, não teria assim uma responsabilidade direta a ver com escala de pregação. Né? Há mais de um mês atrás, eu não estando bom, então de repente eu tive uma lembrança. Hoje está fazendo 30 anos que eu me batizei nesta igreja. Nesta igreja. Eu estou dizendo nesta aqui, não é na igreja adventista, é nessa igreja. Eu só não me batizei neste tanque aqui porque na época não tinha. Né? Era lá atrás, uma igrejinha bem modesta, humilde lá, né? E o tanque, então, era lá em Araucária, que era a sede do distrito. Então, daí, nós fomos para lá. Mas a semente começou a ser plantada no meu coração aqui. Aliás, eu posso dizer o seguinte, a semente não foi plantada aqui. A semente foi plantada lá na igreja do Portão. Mas ela veio dar fruto aqui. E aqui, então, eu fiquei 82, 83, 85 eu fui embora daqui, né? Porque eu fui trabalhar no Boqueirão, daí a gente foi para a igreja do Boqueirão. Mas durante os 2 anos que nós passamos aqui, eu tive o privilégio de ser, acho que foi até criado o clube naquela época, o Clube de Desbravadores. Fui diretor do Clube de Desbravadores aqui da igreja. Eu acho que fui o segundo diretor, se eu não me engano, viu? Estou na história da igreja aí, né? O primeiro diretor foi o Vilandir, e eu fui o segundo diretor do Clube Vilandir, foi fazer teologia, e eu acabei assumindo, então, o clube no lugar dele. Então, eu não podia deixar de estar com vocês aqui nesta noite, comemorando esta data tão especial na minha vida. 30 anos que eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com muita alegria. Deus tem me dado alguns presentes, me deu alguns presentes pelo fato de frequentar esta igreja. Um deles foi o privilégio de trabalhar para a sua igreja. Trabalhei para a associação por quase 20 anos. E agora, ano que vem, vão fazer 10 anos que eu tenho uma carreira solo, digamos assim, né?
Eu tenho um escritório de contabilidade, moro em São José dos Pinhais, né? E estou muito feliz com as bênçãos que Deus tem derramado na minha vida. E eu, cada vez que sou convidado para vir aqui, eu tenho que vir. Porque eu vejo poucos amigos que ainda restam, né? O irmão Daniel Gomes está aqui. Eu, cada vez que encontro com o irmão Daniel Gomes, eu faço uma brincadeira com ele, eu vou fazer de novo. O seu nome não está ainda lá no Dormir no Senhor, hein? O senhor está resistindo, hein? Eu sempre brinco com ele. Procura lá na revista Adventista, lá na última página, e o nome dele não aparece lá, mas o homem está teimando aqui, né? Se duvidar, ele ajudou a contar os animais lá na arca, não foi não, irmão Daniel? Mas olha, é uma inspiração, irmão. Que bom ver o senhor aqui nesta noite. Foi uma inspiração quando eu vim para esta igreja, ver o irmão Daniel aqui cantando, tinha um quarteto, né? Posteriormente eu cantei em quarteto também. Quer dizer, cantei não, né? Eu ameacei cantar em quarteto. Aí a minha voz não ajudava muito, né? Mas é sempre uma alegria estar com vocês. Eu percebo que, não sei se não sobra dedo aqui na minha mão, hein? Não, acho que não vai não. Em duas mãos, eu acho que sobra dedos daqueles que eram daquela época. Quem é daquela época? Deixa eu ver. Levanta a mão, quem é? Acho que a irmã ali era, o Sebastião era, o irmão Daniel era. Não, mas você estava por aqui, era a tua família então, né? Quem mais? A Cirlei estava aqui, o Manuel também. Aí, tá vendo? Acho que não deu uma. A senhora também estava aqui naquela época? Que joia, muito bem. Isso. Muito bem. Eu posso dizer o seguinte, Deus, ele operou muitas mudanças na minha vida dali para cá, daquele momento em diante, mudanças boas. Eu já tinha uma formação boa. Eu já tinha uma formação familiar boa. E a igreja veio e completou aquela formação que eu tinha de casa, de exemplo dos meus pais. E, aliás, uma das alegrias que eu tenho aqui nesta noite inteira é minha mãe. A minha mãe está aqui. A dona Noêmia Meng está aqui, veio me ouvir hoje falando aqui para vocês. Obrigado, mãe. Eu acho que é a primeira vez que a senhora vai me ouvir, né? Já ouviu? Muito bem. Deus fez muitas maravilhas na minha vida e Deus fez muitas mudanças em minha vida. E eu estava pensando hoje, ao refletir nos 30 anos, eu ainda estava pensando quantas mudanças Deus ainda precisa fazer na minha vida. Muitas ainda. Talvez, nós costumamos dizer que Jesus não voltou ainda, talvez pelo fato de que algumas coisas precisam ser, algumas pessoas precisam ser encontradas, mas não, talvez algumas coisas precisam ser mudadas na minha vida, na vida do João Meng, para que Jesus possa voltar. E eu agradeço muito a ele por tudo aquilo que ele me mostrou, pelas conquistas que eu tive, como família, como trabalho, como amigos, e acima de tudo como caráter. Poder representar bem o nome de Deus por todos os lugares por onde eu passei. Tem ali também as minhas duas filhas, a Letícia e a Larissa, que se arrumaram rapidinho lá em casa e falaram, nós vamos na igreja com o papai. Eu resolvi falar para vocês, então, quando eu estava assim pensando sobre essa questão de mudanças e tudo mais, eu resolvi falar para vocês sobre o desafio das mudanças. Eu não sei se você tem este mesmo pensamento que eu, de coisas que ainda precisam ser mudadas na sua vida, mas a nossa vida ela é uma constante mudança. Você tem que acordar todas as manhãs e dizer, olha, agora eu preciso mudar. Ali, está aí, ó. Eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês, né? O impacto das mudanças. Né? Toda manhã, então, você acorda e você diz, olha, hoje eu preciso resolver isto. Esta situação tem que ser modificada na minha vida. Não é assim? É assim. E um dia de cada vez que precisa ser vivido. É uma vitória de cada vez que você precisa ser alcançado. Outro dia, eu estava assistindo uma palestra e era sobre planejamento para a igreja. E aí então o palestrante dizia o seguinte, você como líder de igreja, você não pode dizer, eu tenho 20 metas para o ano que vem. Não. 20 metas é muita coisa. Você tem que ter poucas metas. Se você olha assim, puxa, mas 20 aí já desanima, fica, né, parece que é impossível de alcançar. Você tem que ter poucas metas, mas metas que você consiga realmente alcançar, que você consiga
vencer. E na vida cristã é a mesma coisa. Você tem que acordar de cada vez, cada dia, uma vez, e pensar, hoje eu preciso vencer assim. Pelo menos hoje. Sabe, é o lema dos alcoólicos anônimos. Eles não pensam assim, eu vou ficar a vida inteira sem beber. A teoria deles é a seguinte, um dia, é só hoje. É só hoje que eu não vou beber. E assim sucessivamente. Amanhã, ele acorda com a mesma determinação. Hoje, eu não vou beber. E na vida cristã, você tem que pensar, hoje eu vou vencer essa dificuldade. Não garante a vitória de amanhã. A minha decisão de ter passado pelo batismo dia 17 de novembro de 1983 não me garantiu chegar até aqui. Todas as manhãs eu preciso acordar com a determinação de que eu vou vencer aquele dia. Eu vou vencer hoje. Eu vou vencer esta dificuldade. Só hoje eu não vou fazer isto. E aí você deve estar pensando nas tuas lutas particulares. O que você levantou hoje cedo determinado a mudar na sua vida e ser uma pessoa melhor, ser um cristão melhor, ser um marido melhor, ser um esposo, um pai melhor, ser um filho melhor, enfim. E eu encontrei aqui na Bíblia um verso que eu quero compartilhar com vocês. Este verso, ele está no livro de Jeremias, capítulo 12, o verso 5. Vamos ver se muda aqui? Ele muda, funciona. Olha lá. Ah, sim, vamos voltar aqui. Antes de entrar lá no verso, aliás, depois do verso. Jeremias, ele escreveu assim, aliás, Deus estava falando para ele, Jeremias, se você está cansado nesta corrida a pé com os homens, o que o faz pensar que pode apostar corrida com cavalos? O que fazia Jeremias pensar de que correndo a pé ele tinha forças e queria então competir com a corrida com os cavalos? As mudanças, elas incomodam. Eu, quando preparei este tema, eu relacionei todas as mudanças que eu já fiz em 30 anos. E eu fiz 20 mudanças. Em 30 anos, eu fiz 20 mudanças. E olha que houveram lugares que eu fiquei morando 3 anos, 4 anos. Vejam bem, 30 anos. Agora a minha última mudança já está com 2 anos e meio. Em março já vai fazer 3 anos. Mas a minha mudança anterior, ela durou 6 anos. Vejam só. Né? Só para ter uma ideia, algumas mudanças foram assim, muito rápidas, outras tantas demoraram. Eu tenho uma mudança de 4, agora essa última de 6, agora já vai para 3, 2 anos e meio, né? 1 ano e meio, enfim, e por aí vai. Mudança de 6 meses. Aconteceu na minha vida de fazer 3 mudanças no mesmo ano. Então, por isso que dá um número assim, relativamente grande e proporcional ao tempo que eu tenho, por exemplo, de casado. Né? Eu completei 30 anos de casado em setembro e agora 30 anos como membro desta igreja. Né? Então, as mudanças incomodam e tem gente que não gosta de mudar. Quando se trata de mudar, começa a pensar em todo o transtorno que dá, arrumar as coisas, carregar, levar, montar, desmontar, enfim. Tem gente que às vezes até adia a mudança para um outro momento mais apropriado, só porque só pelo transtorno que a mudança em si ela causa. Desde uma simples mudança de residência, passando por mudanças de trabalho, alteração de função, todas elas nos causam uma ansiedade e uma apreensão. Mesmo quando as mudanças são para melhor, as mudanças trazem elementos negativos, algumas perdas. Um exemplo disso é aquela tão aguardada promoção que coloca mais dinheiro no bolso do empregado, mas que ao mesmo tempo reduz o tempo com a família, o tempo que passa consigo mesmo, o tempo que passa com Deus. Mas embora incômodas, e às vezes traumáticas, as mudanças acontecem e todos nós precisamos enfrentá-las. No livro Pensamentos e Mudança, do autor Nelson Spritzer, ele fala sobre os grandes ciclos da mudança que o mundo tem experimentado.
Ele mostra como algumas pessoas e empresas percebem esses ciclos, preparam-se adequadamente para sobreviver e, mais do que isto, aproveitam essas ocasiões e crescem. Eles se dão bem, enquanto muitas pessoas e muitas empresas se dão mal e acabam falindo. Vejam essa gravura. Tenente, obrigado. Vejam esta gravura aqui. E sabem o que o Dr. Nelson diz? Ele diz assim o seguinte, ó, de repente, os resultados despencam, o mercado muda, a economia muda, as pessoas mudam e os hábitos mudam. Onde antes era um bom negócio, por exemplo, ser dono de uma carruagem no passado era um negócio espetacular. E quando nós analisamos as mudanças pelas quais a carruagem passaram, eu não tive tempo de pegar mais imagens, né? Mas na época em que ela era adequada, ela passou por várias mudanças, por várias transformações, e ali, assim, aleatoriamente, eu peguei uma mudança que deveria ser, assim, de uma pessoa realmente muito, né? Muito bem do dinheiro, que podia andar confortavelmente dentro de uma carruagem desse nível aí, né? Então, os fabricantes de carruagem procuraram desesperadamente torná-las mais confortáveis a partir do momento que começaram a surgir os carros. Inventaram um carro e agora o dono de carruagem começou a ver que ele ia se dar mal, né? Tarde demais. Demais a energia onde estava, né, declínio, e com ela vão se arrastando os que não entendiam sobre as leis de mudança, sobre as ondas do momento em que viviam, né? Empresas, esse homem aqui, ó. Empresas gigantescas como a Xerox, por exemplo, pagaram um preço muito alto porque elas não entenderam a lei, elas não perceberam as mudanças que estavam acontecendo no seu tempo. E este homem, Steve Jobs, o criador do primeiro computador pessoal, que foi aquele da maçãzinha, sabe? A Apple, da famosa linha Macintosh, era um simples funcionário da Xerox. E Jobs, ele saiu da Xerox assim que percebeu que a empresa ia perder mercado. Ele percebeu que havia uma nova onda no mercado aí de copiadoras, de reprodução de papéis, e ele simplesmente saiu da Xerox. E assim que se sentiu, né, assim, ameaçado, né, ele viu que poderia perder as oportunidades, ele saiu da Xerox. Ele saiu e se lançou totalmente numa nova empreitada. E hoje os resultados são conhecidos no mundo inteiro, né? De uma fabriqueta de fundo de quintal, tornou-se uma real ameaça para a toda poderosa IBM, a gigante mundial dos computadores de sua época. Então, esse homem, ele percebeu o momento e mudou. Resolveu agir e conseguiu, então, se destacar como uma pessoa, assim, de muita inteligência, aproveitando o momento, e ganhou muito dinheiro com esta percepção que ele teve do mercado, o mercado da sua época. Mudanças. O raio de mudanças, o raio de ação das mudanças. As mudanças, elas possuem um raio de ação ilimitado. Elas afetam todas as pessoas, algumas se adaptam, outras nem tanto. As que se adaptam e encaram de forma positiva as mudanças, elas crescem, elas avançam. Já um outro grupo de pessoas ou empresas que não resistem às mudanças, elas fracassam, elas vão à falência. Como vimos, nós sofremos com o impacto das mudanças. As pessoas, as empresas que se preparam para as mudanças adequadamente, elas conseguem ter sucesso. E isso é tanto verdade do ponto de vista empresarial, como também é do ponto de vista espiritual. Eu moro num bairro que ainda está em desenvolvimento, e eu estou lá preocupado, porque se nós não aproveitarmos as oportunidades para comprarmos um terreno, não é nem para construir uma igreja, para comprar um terreno, nós já perdemos tempo. Na avenida principal ali onde eu moro, algumas igrejas já perceberam a oportunidade, já perceberam que no futuro aquele bairro vai ser um bairro promissor e já estão com as suas igrejas estabelecidas. E o pessoal lá da igreja, porque assim,
eu moro num bairro, mas eu frequento a igreja no outro bairro, né? Eu moro lá no Barro Preto, mas eu frequento a igreja central, porque eu morava pertinho da central. Já vão para 10 anos que eu moro ali, que eu frequento a igreja central de São José. E eu não consigo tirar a minha família da central, especialmente quem está sentado ali, ó. Não conseguimos tirar. Cada vez que fala de mudar, ó a mudança. Ó a mudança aí. Cada vez que fala em mudar, a resistência daqueles dois seres ali é muito grande. Elas não querem sair da igreja central. Então nós estamos lá na igreja central um pouco por conta de toda essa queridez que as minhas filhas têm em relação à igreja central. Mas eu estou vendo lá no meu bairro que os melhores terrenos, quase toda semana entra uma máquina e limpa o terreno. É sinal de que alguém já está com planos de construir alguma coisa ali naquele lugar. E hoje, com as exigências da prefeitura, um terreno só não basta. Não basta por quê? Porque tem que ter estacionamento. Não pode mais estacionar na rua assim, não deixam. Aqueles que já estão estabelecidos estão sobrevivendo. Mas, se fosse para abrir uma igreja hoje aqui, do zero, a prefeitura não autoriza. Só nesse terreno. Aí tem que ter compartimentos, ou tem que ter subterrâneo, ou tem que dar um jeito para poder tirar os carros da rua e colocar para dentro do imóvel da igreja. E lá no meu bairro é assim. As igrejas têm 2 terrenos. Num constrói e no outro faz estacionamento, porque não pode deixar os carros nas ruas. Então, vejam que, talvez, eu estou falando aqui, você talvez possa estar lembrando de algum contexto relacionado a onde você mora. Talvez você, como eu, assim, more um pouco distante da sua igreja, e você possa estar percebendo, alguém precisa fazer alguma coisa. E, acima de tudo, um grupo de pessoas precisam colocar-se nas mãos de Deus e pedir que Deus oriente aonde que é e aonde que tem que ser o estabelecimento ou a mudança na igreja. Do ponto de vista espiritual também. Nós precisamos perceber a hora de mudar. Mudar um hábito alimentar, começar a fazer exercício, mudar a forma de se comportar como cristão diante de outras pessoas. A mudança, ela é inevitável. Ela precisa acontecer na sua e na minha vida. E Jeremias, então, ele estava assim, ele precisava causar uma mudança e Deus mostrou para ele. Andando a pé, você não vai conseguir competir com cavalos. E aí nós poderíamos fazer, de repente, algumas comparações na nossa vida, porque às vezes nós olhamos assim e falamos assim, não, é impossível. Da mesma forma como ele a pé não poderia apostar corrida com cavalos, às vezes se nós não nos aparelharmos, se nós não tomarmos medidas assim importantes na nossa vida, nós não conseguimos também sobreviver. Nós não conseguimos chegar ou provocar aquela mudança, aquela alteração que tanto precisa ser feito na nossa vida. Isso em todos os contextos, né? E aí então a Bíblia fala, né? Se você se cansa correndo a pé, que dirá correr com os cavalos? O profeta Jeremias, ele foi um porta-voz de Deus para anunciar os juízos divinos que estavam prestes a cair sobre o seu povo. O trabalho era muito difícil. Jeremias cumpria a desgastante missão de convencer os seus patrícios a aceitar o castigo divino, submetendo-se ao jugo babilônico. Isso fazia com que ele fosse visto pelo povo como um entreguista, como um traidor. Era uma tremenda mudança, um grande desafio na vida de Jeremias. Um jovem dócil, até certo ponto ingênuo. De repente, o profeta se vê como alvo de uma conspiração por parte dos homens da cidade de Analote. E a história está lá registrada no capítulo 11 do livro de Jeremias. Voltando um pouco no tempo, vemos que Jeremias estava se preparando para levar uma vida calma. Até certo ponto cômoda de sacerdote. Lá no capítulo 1 de Jeremias, logo na introdução, nós vemos isso. E de repente, vem o chamado de Deus que implicava numa mudança radical de carreira, mudança de profissão. O chamado envolvia ainda outras mudanças, tais como afastamento dos parentes, perda do contato com os amigos, e certamente estaria perdendo também
a amizade com muitas pessoas. Afinal, não havia naquela época função mais impopular do que a de ser profeta. Basta dizer que entre aqueles que agora estavam querendo matá-lo, havia muitos dos antigos colegas de carreira e certamente muitos ex-amigos de Jeremias. Quantas pessoas abandonam a igreja e às vezes até deixam de crer em Deus por causa do primeiro problema que aparece. A primeira mudança que tem que enfrentar já é uma situação para repensar o aspecto espiritual, a frequência à sua igreja. Quantas vezes permitimos que o inimigo mine a nossa fé por causa de alguma contrariedade no local de trabalho ou até mesmo na igreja? Não é incomum nós vermos pessoas que, quando contrariadas, a primeira coisa que fazem é entregar o cargo. Ah, não quero mais. Já está aqui a chave, aconteceu lá na minha igreja assim. Eu não quero mais, está aqui a chave, e me entregou a chave, e se vira aí porque eu não quero mais. Aí você vai descobrir o que aconteceu? Alguém contrariou ele. Sabe aquele tipo assim, casquinha de ovo? Né? Você encosta, já quebra. Né? Não pode ser assim. Nós temos que ter maturidade para enfrentar não somente os problemas assim relacionados à igreja, mas também os problemas lá fora. Temos que ter maturidade para absorver o impacto das coisas que acontecem ao nosso redor. E aí entra todas aquelas situações que nós já falamos, em mudança de residência, de trabalho, enfim, uma série de circunstâncias. Né? E temos que ter, então, maturidade. Não é para ser assim? Não é, então. Agora, dá para argumentar? Dá para perguntar por quê? Olha, o que aconteceu? Às vezes um mal entendido. Eu tive um problema na minha igreja que foi um mal entendido. Ele chegou e falou, não quero mais, está aqui a chave. E não quis mesmo. Já faz 1 ano e pouco que não quer saber, passa de longe do departamento assim. Por quê? Um mal entendido. Fez uma leitura. Nós somos acostumados assim, né? Há uma coisa que a gente vê, mas tem aquilo que realmente é. Não é assim? Né? Aconteceu uma coisa. Eu estou vendo desse jeito. Mas quando você vai se inteirar, não era nada daquilo. Não foi feito com este propósito de fazer com que você se ofendesse ou deixar você descanteio. Nada disso. Então nós precisamos ter maturidade para enfrentar as mudanças. O apóstolo Paulo nos diz no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e o verso 12, ele diz assim, ó, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vejam só, se você chegar para uma pessoa que não é cristã e dizer, olha, você vai lá para a igreja, você vai começar a frequentar a igreja e tal, só que é o seguinte, você vai ser perseguido. Ela vem? Não vem. Não vem. Por quê? A igreja é o quê? A igreja é um lugar gostoso. É um lugar bacana. Né? É um lugar agradável, que você vem aqui, você canta, você ouve músicas boas, você ouve mensagens. Só que você não vai chegar logo de cara dizendo para a pessoa que ela vai ser perseguida. Senão ela não vem. Ela foge na hora, igual uma criança, né? Você fala para a criança assim, vem cá que eu estou com o meu chinelo e você vai apanhar. O que ela faz? A minha mãe que eu diga, né? A minha mãe, quando nós éramos pequenos, que ela ia para o lado do chinelo, e até uma brincadeira que tem por aí, né? A vara da infância. No meu tempo de pequeno tinha a vara da infância. Mas não é essa vara que vocês estão pensando, não. Era um negócio assim bem fininho, né? Esse negócio aí de marmelo e tal. A minha mãe já vem aqui. Você acha que vinha? Vinha nada. E tá ali, ó. Não me deixa mentir sozinho. Vou aproveitar que ficava na quina da casa bem assim, ó, tá? Cuidando a mãe de cá e a mãe de lá. A mãe aparecia lá, a gente corria para cá, tá? E ficava no canto de cá, né? A minha mãe ficava muito brava. Ela, vou me entregar aqui agora. Ela ficava muito brava. E como pai, eu já passei por isso também. Vem aqui, vem nada. Sabe que vai apanhar, não vem. E você também não pode falar, vem aqui, eu vou te dar um chocolate. Aí vem corridinho, né? Toma aqui o chocolate, mas você vai apanhar agora. Está errado assim também, né? Então não dá, não pode ser assim. Depois que tem uma certa maturidade, você vai entender no momento certo, né? O que o meu amigo aqui disse. O pão e a água vai ser certo, mas ó. Só que primeiro você já mostrou as glórias do céu primeiro. Né? Você mostra primeiro as glórias do céu. Você mostra o sacrifício de Jesus.
o amor que ele teve por todos nós, para depois você mostrar que existe uma situação aqui que todos aqueles que quiserem me seguir precisam pegar a sua cruz e carregá-la. Mas antes a gente não fala isso. Muito bem. Em caso afirmativo, voltando ao aspecto da perseguição, né? Em caso afirmativo, saiba que este é o cumprimento infalível da palavra de Deus. Já dissemos, né? Se você ainda não foi perseguido, pode ter a certeza que será. Se você ainda não foi intimado para prestar esclarecimento sobre a sua fé, um dia será. E eu penso assim, atualmente os aspectos que nós mais vemos essa questão de ser intimado para representar a sua fé, algumas vezes é o trabalho e outras vezes é o estudo. Né? Eu já passei pelas duas circunstâncias, de trabalho e de estudo. Ou é a fé, ou é o estudo, ou é a fé, ou é o trabalho. Né? E aí então é que vem o aspecto de você ser maduro o suficiente para entender que um dia o sacrifício feito por Cristo faz com que valha a pena deixar o trabalho, atrasar os estudos, não é deixar os estudos. Né? E aí você deve conhecer história de jovens que o curso era em 4, fez em 6, fez em 7, fez em 8, fez em 10 anos, um curso normal. Por quê? Ficava devendo matérias e tinha que fazer no outro ano, e aí a coisa ia atrasando cada vez mais. Mas o texto ele não exclui ninguém entre os fiéis dos filhos de Deus. Todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas que os outros. Ah, porque agora é da igreja, não vai acontecer nada de errado. Claro que vai. Nós estamos sujeitos a sermos assaltados, a ficarmos doentes, a passarmos por dificuldades e passarmos por situações assim, mais drásticas, um pouquinho mais. Nem por isso significa que Deus deixe de nos amar. O apóstolo Paulo, diante das dificuldades e provações que ele teve que enfrentar, ele deixou-nos uma das mais lindas declarações de fé. 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, mas não destruídos. A fé prevalece no final de todas as coisas. É isto que tem que prevalecer. É isto que vai fazer a diferença no final, quando nós ouvirmos o bem-estar, servo bom e fiel. Muito bem. Estou devendo uma imagem. Qual que é? Ah, sim. Olha aí, ó. Essa senhora aí. Deixa eu ver aqui onde é que está o que eu escrevi sobre ela. Essa senhora aí, a senhora Connie Ten Boom. Essa escritora, ela é uma escritora. Essa escritora, ela enfrentou e sobreviveu aos horrores do campo de concentração de Auschwitz. E ela costumava dizer o que está ali, ó. Pode acontecer o pior, mas é o melhor que permanece. Pode acontecer o pior, mas é o melhor que permanece. Quando o assunto é mudanças no mundo, mudanças que afetam todas as pessoas, principalmente os cristãos, nós deparamos com um quadro muito amplo. Hoje em dia, todas as estruturas estão sendo alteradas, verdades e valores estão sendo contestados, paradigmas, modelos ou referenciais na forma humana de agir estão sendo eliminados. O mundo está passando por mudanças profundas e drásticas no campo moral e espiritual. Tudo está sendo abalado. Isto confirma as profecias. O próprio Jesus, ele assegurou-nos em seu sermão profético, lá no livro de São Mateus, capítulo 24, que todas as estruturas físicas, sociais, econômicas, políticas e religiosas, elas seriam abaladas. A própria igreja seria abalada. E quando nós falamos em abalada, nós podemos trocar pelo termo provada. Existe um termo específico entre nós, cristãos adventistas, que denomina esse processo. Quer ver qual que é? É esse aqui, ó. É sacudidura. E veja o que o escritor Fernando Charge, ele define essa palavra como um vocábulo figurativo que designa uma experiência especial de seleção e apostasia em meio ao povo de Deus. Está nesse livro aí, ó. Preparação para a crise final, página 58. Né? Então
uma experiência especial de seleção. Né? Então, quando você ouvir falar em sacudidura, é seleção, nada mais do que seleção. Né? Sabe a história do pescador? Né? Ele fala lá na malha, né? A malha da rede. Né? E nós costumamos dizer, a malha vai ficando cada vez mais fina, menor, né? Cada vez mais pequena. E só sobrevivem os fortes, os grandes. Né? Muito bem. Continuando aqui, deixa-me ver a lâmina 9, né? Então está aí o texto, né? Um outro texto clássico a este respeito, ele afirma o seguinte, quer ver? Olha aqui, está no Grande Conflito, página 614. Ele diz assim, ó: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas sob a mesma luz, mas em vindo a prova, estão prontos a escolher o lado mais fácil, o lado popular. Esse é o que está escrito lá nesse livro. Hoje em dia é muito fácil professar religiosidade. É fácil e às vezes até cômodo dizer que somos, de repente, adventistas do sétimo dia, somos admirados, desfrutamos de um bom conceito junto à comunidade, as pessoas querem que nos envolvamos nos planos sociais. Semana passada nós mandamos 2 representantes da igreja para participar de uma reunião do Conselho de Saúde do município. Recebemos uma correspondência na igreja para indicar 2 pessoas para participar. Por quê? Porque a igreja tem o seu referencial a respeito de saúde. E então, na igreja, de novo, né? Vejam só, a prefeitura olha para a igreja como uma referência em termos de saúde. Aí eu tenho que chegar na igreja, né, e olhar quais são as pessoas que são referências em termos de saúde para mandarmos até lá para representar a igreja. Por quê? Porque às vezes nós sabemos, nós temos a mensagem, mas nós não conseguimos colocar em prática de forma efetiva. Nem todos conseguimos, por diversas razões, por diversas maneiras. Assim como Jesus fazia, devemos canalizar todo esse interesse das pessoas também para o Evangelho. Né? Há um interesse por parte do setor lá de saúde da prefeitura em relação ao aspecto da igreja, e nós temos que aproveitar então para poder apresentar alguma coisa de interessante que chame a atenção das pessoas de forma diferenciada para aquilo que elas estão vendo de nós. E esta semana, na sexta-feira, nós tivemos uma experiência muito agradável, não é? Os arautos foram convidados para estar lá no programa Encontro com a Fátima Bernardes. Um momento especial para mostrar quem somos, especialmente em termos de música. Né? Porque estava lá o representante de comunicação da divisão, mas para ele não foi dada a oportunidade de falar. Mandaram um pastor para acompanhar, mas poucos viram, poucos perceberam que havia lá um pastor separado, não dos 4, né, que cantam, mas estava lá o outro pastor para, se precisar, falar alguma coisa sobre a igreja. Mas, evidentemente, eles não dariam oportunidade, porque havia uma representação muito grande de igreja, e se fosse dar, né, aí a coisa fugia do controle deles. Mas esse interesse das pessoas precisa ser aproveitado. Né? Isso no aspecto de igreja como um todo e no aspecto pessoal também. Né? As pessoas que nos admiram como cristãos, você tem que tirar proveito disso. Quando digo tirar proveito, é proveito para realmente testemunhar de forma efetiva a respeito das verdades que nós professamos, que nós cremos. Muito bem? Mais um texto aqui para vocês. Grande Conflito, página 628. Ele diz assim, ó: o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se entre nós. Manifestar-se a nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Então vejam bem, o que ela diz aí? Nós não estamos preparados. Por isso que Jesus não veio ainda. Nós não estamos preparados. E olha o pior ali, ó.
que ela diz ali, muitos são, vou frisar aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. Muitos são indolentes para obter essa experiência nova. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são indolentes. Então veja bem, baseado nesse texto, nós podemos dizer o seguinte, eu posso ser culpado por Jesus não ter voltado ainda. Eu posso acelerar, eu posso contribuir, mas eu também posso retardar. Se eu sou indolente, se eu não tenho uma experiência espiritual à altura, a misericórdia de Deus não permite que ele venha. Consequentemente, estamos aqui o quê? Sofrendo. Né? Estamos sofrendo. Por isso, precisamos provocar mudanças. Muito bem, vamos aqui um outro texto. O texto de Jeremias 12, capítulo 5, nos fornece as respostas. Ele diz o seguinte, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderia competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, que fará na floresta do Rio Jordão? E aqui então é o seguinte, nós temos algumas lições. Ó. Nós temos uma primeira grande lição aqui. Não superestime as mudanças que você terá que enfrentar antes que venham as grandes e finais mudanças. Não veja os problemas como bicho de 7 cabeças e muito menos como aquele monstro mitológico do qual, quando se cortava uma cabeça, nasciam várias outras. Quando você estiver enfrentando qualquer dificuldade, lembre-se, não é o fim do mundo ainda. Embora ele esteja anunciado, você não precisa antecipá-lo. Deus pode permitir que enfrentemos pequenas crises como meio de nos preparar para a grande crise final que está diante de nós. E nós precisamos entender isto. Precisamos nos lembrar disto também. Deus pediu a Jeremias que ele comparasse os seus problemas com as dificuldades maiores de outras pessoas que estavam enfrentando. Deus pediu também que o profeta entendesse a situação de adversidades maiores que estavam para sobrevir. Né? Então a figura de correr com pessoas que vão a pé representa as dificuldades comuns da vida, aquelas que fazem parte do dia a dia, o trivial. Né? Já a figura de alguém correr a cavalo simbolizava dificuldades maiores, que no futuro estavam reservadas. E por esse paralelismo, podemos dizer que uma pessoa se acha... podemos dizer que a pessoa que acha perigoso morar numa cidade pacata do interior, jamais ela deverá pensar em morar numa cidade grande, por exemplo, como o Rio de Janeiro. Né? Muito bem. Uma outra lição aqui, a segunda grande lição. A capacidade de enfrentar e vencer situações desconfortáveis é ampliada gradualmente, ou seja, pouco a pouco. É aquela história de vencer um dia de cada vez, né? É a história lá das 20 metas, né? Não. Um dia, uma dificuldade, um problema. E aí, então, à medida que nós vamos amadurecendo, vamos conseguindo o quê? Alçar voos maiores. Muito bem. A terceira grande lição. Não devemos nos acomodar às mudanças, mesmo que elas sejam positivas. A pregação de Jeremias tinha como objetivo mostrar que o cativeiro fazia parte dos juízos inevitáveis de Deus. Eles deveriam adaptar-se à mudança de situação, mas não deveriam jamais acomodar-se a ela. Então estamos belos, confortáveis aqui, nesta igreja, tranquilos, mas há um grupo, de repente, aqui aos arredores que precisam ser alcançados. Né? E quando eu falo assim, eu me lembro desta igreja há 30 anos atrás, quando a gente olhava esse campo aqui, era só campo. Era só grama, era só uma área assim extensa que você não via nada. E hoje, quando a gente chega lá em cima, lá no Jardim Paranaense, olha aquela imensidão de gente, quantas e quantas pessoas já foram e precisam ouvir a respeito da mensagem de salvação. Né? Então, não podemos, já está tudo bem agora, está tudo tranquilo. Não podemos nos acomodar. E a última grande lição, a maneira como iremos agir frente às mudanças já está previamente traçada. Não no DNA, não pelo destino ou pelos astros, mas por nós mesmos. Pelo relacionamento que tivermos desenvolvido com Jesus a cada passo da caminhada cristã. Esta é a quarta e última lição
que nós precisamos extrair. Jeremias se viu abalado nas estruturas, mas ele não caiu. Jeremias se viu confuso, mas não desesperado. Ao invés de manifestar qualquer rebeldia, o profeta foi buscar no Senhor a explicação e o consolo. Jeremias não conhecia todos os ângulos do problema, mas ele conhecia aquele que estava acima de todos os problemas. Eu gosto desse pensamento aqui de Morris Venden. Ele afirma o seguinte, as circunstâncias não mudam ninguém, elas apenas mostram em que direção estamos indo. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a mudança que você precisa causar na sua vida, eu sei as minhas. E às vezes perco o sono de madrugada com elas. O que preciso enfrentar amanhã pode me acordar muito mais cedo nesta madrugada. Os problemas do trabalho, que eu preciso consertar, que eu preciso resolver, que eu preciso encaminhar. Cada um de nós temos as nossas lutas. Mas nós precisamos, acima de tudo, sermos dependentes das providências divinas para que Ele não nos acomode, mas para que Ele nos mostre a maneira como devemos nos portar, a maneira como devemos nos conduzir diante das situações que a vida nos oferece. Dependendo do nosso relacionamento com Deus, algumas circunstâncias podem ser desesperadoras. Podem nos levar, assim, ao desespero. Por isso, quanto mais nós confiarmos nas providências divinas, e quanto mais percepção nós tivermos de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mais certos estamos de que este realmente é o plano de Deus para a nossa vida. Por mais que às vezes as coisas sejam difíceis, por mais que nós passemos por circunstâncias muito desagradáveis, nós precisamos entender. Este é o plano de Deus para nós. E acima de tudo, o que está reservado lá na bandeirada, sabe? O que está reservado lá na bandeirada, final, na chegada, é muito maior, é muito melhor do que de repente as dificuldades que nós vamos ter, que nós vamos passar aqui. Que Deus abençoe você. Que Ele te dê essa percepção, esse entendimento das mudanças que você precisa fazer, as coisas que você precisa conquistar, as coisas que você precisa abandonar, as coisas que você precisa vencer. Mas que, acima de tudo, Ele confirme que você é uma pessoa muito, muito preciosa aos olhos dEle. E que Ele vai realmente te fazer um vencedor. Se não um vencedor aqui na terra, com certeza Ele nos vai fazer vencedores na eternidade. Que esta seja a tua inspiração para viver mais uma semana, mais um dia na sua existência. Quero convidar vocês para nós encerrarmos então o culto cantando o hino de número 233, que fala realmente dessas mudanças que Cristo deseja operar na sua vida e na minha vida também. Vamos cantar? 233. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este dia, por este final de semana. Obrigado por tuas bênçãos. Obrigado porque a tua palavra nos mostra que somos preciosos aos teus olhos. E mesmo que por dificuldades, o Senhor cuida de cada uma das nossas necessidades. Confirma, Senhor, cada vez mais no coração de todos os teus filhos que estão aqui nesta noite, que o Senhor está interessado no nosso bem-estar aqui nesta terra, mas acima de tudo estás preocupado com o nosso bem-estar na eternidade. Ajuda, Senhor, para que as mudanças que precisam ser efetuadas na minha e na vida de todos os teus filhos sejam uma realidade mediante o poder do Espírito Santo, nos ajudando a sermos vencedores. Nos acompanhe, Senhor, nos dê um bom descanso, uma semana muito abençoada do teu lado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.